Olá, amigos. Estamos entrando no ar com a coluna Conversa Tributária, aqui pelo perfil do blog mauronegruni.com.br, através do Facebook. Hoje, a nossa conversa é sobre o custo de conformidade pela manutenção das obrigações acessórias em duplicidade. Então, vamos dar um tempinho aí, porque temos aí uma sincronia de horários, né? De pessoal entrando, tem gente que está... Olha, a Valéria já estava esperando, foi a gente clicar e iniciar aqui a nossa transmissão e a Valéria já entrou, a Valéria Silva, que está lá de Recife, né? Muito obrigado, Valéria, pela tua audiência aí, tá sempre junto com a gente, né? É um prazer sempre quando vocês estão com a gente aí, confirmando da onde estão falando, de onde estão nos escutando. E confirma para mim, Valéria, já que tu foi a primeira que entrou aí, se já tem mais gente entrando, mas confirma para mim aí se o áudio está chegando bacana, tá? Sempre é importante a gente saber como é que está chegando o áudio e o vídeo para ver se vocês vão poder acompanhar a coluna até o fim. Ó, Guilherme Parreira, o Egberto Coelho, a nossa turma de sempre está entrando aí, o público mais fidedigno. Olha aí, tem mais gente. Rosângela Forza entrou também. Que bacana. Guilherme. Então tá todo mundo aí. Olha só, gente. Hoje a gente vai falar sobre alguma coisa que é um assunto... Ó, a Valéria confirmou. Então, áudio e vídeo tá bacana. A gente pode começar aí a nossa coluna. De vez em quando eu consigo manter a pontualidade, né? São 19 horas e 46, agora 46 minutos e estamos no ar, então, né? Bom, então hoje nós vamos falar sobre o quê? Nós vamos falar sobre o custo de conformidade quando a gente tem, por parte dos entes estatais, a manutenção de inúmeras obrigações acessórias que acabam por encarecer aumentar este custo, né? Encarece a operação. Então, com isso, a gente acaba tendo uma duplicidade de cumprimento de obrigação acessória. E também quero colocar aqui para vocês alguns argumentos. Até nesse final de semana eu estive em Araguaína, em Tocantins, dando aula, e falávamos sobre FD contribuições, mas a gente acaba entrando em outros assuntos e especialmente também falamos sobre essa questão do custo de compliance das empresas quando estão com a duplicidade a ser cumprida, né? Então, acontecem vários casos. Alguns a gente entende, né? Por exemplo, a gente conviveu por um bom tempo com o DACOM e também com a FD Contribuições, né? Então, houve um período no ambiente do SPED em que a gente tinha o DACOM, que era a obrigação anterior, e tínhamos a FD Contribuições, que era a obrigação nova. Muito bem. Por um determinado tempo, isso conviveu. Claro, porque o fisco também precisava ter a sua garantia de que o bom cumprimento da nova obrigação estava suprindo as informações que anteriormente eram prestadas de forma um pouco mais precária pelo DACOM. Como a gente sabe, para quem já fez DACOM, era uma grande planilha eletrônica, onde essa grande planilha eletrônica acabava por ser uma informação resumida, basicamente, né? Então, a gente mandava as informações de forma resumida e o Fisco Federal assumia aquilo como verdade e ok. Quando a gente migrou para a FD Contribuições, todo este arcabouço de informações foi muito mais detalhado. Então, começou a ter número da nota fiscal, e isso já coincidiu pós-implantação da nota fiscal eletrônica. Então, começamos a ter a informação da chave da nota fiscal eletrônica, e aí, com isso, começou a ter um detalhamento maior. O Fisco Federal, na época, eu me lembro, eu estava no projeto piloto da FD Contribuições, ao qual ainda estou vinculado, do auditor fiscal Jonathan Oliveira, que é o coordenador da FD Contribuições. A gente colocou assim, uma série de situações em que haveria já duplicidade de informações se fosse exigida conforme
conforme já estava presente nos documentos emitidos da nota fiscal eletrônica. Então, no nascedouro da nova obrigação, aquilo que já estaria no ambiente da nota fiscal eletrônica, se optou por permanecer na nota fiscal eletrônica e a nova obrigação não trouxe mais essa duplicidade de informação. Claro que algumas coisas a gente sabe que a gente teve que trazer, tá? Tipo cadastro de produtos, que é uma das redundâncias que eu acho mais absurdas. Todo mês tu declara que o teu produto código X é um lápis preto. Mês que vem, o que eu digo? Aquele mesmo código é um lápis preto. Eu acho isso um desperdício de informação, um desperdício de controle, um desperdício de banda de internet para transmitir essa informação que o fisco já tem, porque ele mesmo disse que eu não posso mudar, aquele lápis preto vai ser lápis preto pro resto da vida, então por que eu vou ficar informando todo mês que aquele código daquele produto é um lápis preto? Poderia ser só no dia que mudasse, então. Mas hoje é assim ainda. De qualquer forma, ela já nasceu com um escopo melhor, a FD Contribuições, em relação ao DACOM, e também aproveitou dados da nota fiscal eletrônica e da própria FD ICMS-PI. Então, ela nasceu mais, vamos dizer assim, melhor pensada, e até hoje é uma das obrigações que, na minha opinião, é uma das mais complexas por causa da legislação, mas que se aproveitou ao máximo a simplicidade. Então, quem tem regime de caixa, na FD Contribuições, apresenta suas receitas, então facilitou muito a vida do contribuinte, o que eu acho que é normal, tá, gente? Não estou falando aqui como se fosse algo extraordinário. O fisco deve arrecadar e deve ter os seus mecanismos de controle. Agora, até para poder pegar as distorções que há para manter a justiça tributária, porque como a carga tributária é muito alta, claro que se há um que faz o cumprimento de todas as obrigações, faz o cumprimento das obrigações principais de recolhimento e, por consequência, das obrigações acessórias, e um outro concorrente que não faz, obviamente que aquele que não cumpre leva uma vantagem, que é uma vantagem não lícita, né? Então, assim, é papel do fisco também manter essa questão da justiça, da competição, em que todos os que estão compelidos a cumprir, efetivamente cumprem, não é? Então, isso eu acho que fica bacana. Então, a gente entende que por um determinado período o fisco vai exigir duplicidade, a velha e a nova, para poder exatamente manter o nível de controle, de comparatibilidade, assim por diante. Muito bem. Agora, vamos para o âmbito, ainda no âmbito federal, mas vamos olhar a DCTF. Nós temos hoje a DCTF e temos a DCTF Web. Também de uma forma vanguardista, o Fisco Federal colocou da seguinte forma: vamos colocar na DCTF aquilo que é novo, na DCTF Web aquilo que é novo, e aquilo que é antigo e que permanece, porque a obrigação acessória ainda não mudou, não migrou de ambiente, ela permanece na DCTF. Então também temos um divisor de águas. Hoje, se eu falo aquilo que é declarado no FD-REINF e no E-Social, para efeitos de cumprimento da obrigação acessória, estão nessas obrigações acessórias, para o cumprimento da obrigação principal e confissão de dívida, eu vou declarar na DCTF Web. Aquilo que está fora, eu continuo declarando na CFIP, na DIF, na RAIS, na ANAD, assim por diante. Então, aquilo que hoje também tem, é uma outra estratégia que o Fisco Federal adotou, de permitir a migração gradual. Então, aquilo que é novo, migra, o ambiente de origem migra, que é a obrigação acessória, e a confissão de dívida e o cumprimento da obrigação principal, o pagamento do tributo, também migra por consequência. Ok? Aí, meus amigos, vamos cair. Então, em termos federais, eu acho que está razoável. Eu gostaria que a legislação fosse mais simples, eu gostaria que a carga tributária fosse menor. Mas agora vamos para o âmbito das obrigações estaduais. Aí nós vamos ter mais ou menos isso aqui. Ó. Tá? A gente até fez um levantamento, isso aqui é um documento, vocês podem ver que aqui embaixo tem a fonte,
que é a Receita Federal do Brasil, tá? Vou botar aqui mais pertinho. Isso aqui foi apresentado pelo Dr. Clóvis Belvute Pérez no Conexão SPED, pode ver aqui está o logo, ó, do Conexão SPED 2017. Então, isso foi apresentado em maio de 2017. Em agosto de 2017, houve uma reunião de simplificação onde isto foi discutido. Essas são as obrigações estaduais. Tá? Essas obrigações estaduais foram discutidas e alguns estados assinaram, inclusive, convênio para a eliminação dessas obrigações acessórias redundantes ao ambiente do SPED. Então, nós temos, por exemplo, alguns estados que ainda solicitam a GIA estadual. E a gente sabe que as GIAs têm informações reduzidas, sumarizadas. Outros chamam com outro nome, mas, no fundo, é a informação gerencial sobre o tributo principal dos estados, da Cefaz, que é o ICMS. Então, nós temos DNA na Bahia, nós temos DF no Espírito Santo, nós temos GIM na Paraíba, temos o DND na Bahia, tem DAC em Alagoas, né? Em alguns estados se pede ainda se integra de operações interestaduais, que convenhamos, né? A DIN em Santa Catarina, que além da sua manutenção, a cada 60, 90 dias no máximo tem quadro novo, o campo novo em algum quadro da DIN em Santa Catarina. E lembremos que Santa Catarina, aqui vai um alerta, inclusive, para os colegas que operam no campo tributário em Santa Catarina, que Santa Catarina é o estado que mais resiste à ideia da nota fiscal consumidora eletrônica, acreditando que o seu programa PAF-ECF, com a manutenção do equipamento do emissor de cupom fiscal, continua gerando segurança para a arrecadação. Nem sei o que dizer, amigos aí de Santa Catarina, não sei o que dizer para vocês, porque esse atraso tecnológico, esse atraso no pensar de Santa Catarina, ele, não de Santa Catarina, mas dos gestores tributários de Santa Catarina, parece ser algo fora do comum, porque os outros estados estão pensando o que vão fazer, se vão migrar para nota fiscal eletrônica de consumidor, se vão migrar para cupom fiscal eletrônico, se vão manter mais de um, enfim, estão pensando em como facilitar a vida do contribuinte, mantendo a segurança da arrecadação e cumprimento das obrigações. Já Santa Catarina coloca isso, né, já fiz publicação no blog, né, www.maurnegrune.com.br, a entrevista que fiz por e-mail com a Cefaz de Santa Catarina, que eu coloquei algumas perguntas e foi respondido, e a gente publicou na íntegra, né, isso já faz um tempinho, aí deve fazer um ano mais ou menos. Pode ser que a posição de Santa Catarina tenha mudado, e vai ser muito gratificante se a posição de Santa Catarina tenha mudado e quiser, eu vou abrir espaço tanto aqui na coluna quanto no blog, para que Santa Catarina se manifeste em relação à sua postura em relação ao avanço do uso da tecnologia da informação para o cumprimento, para a facilidade do cumprimento das obrigações tributárias no seu estado, né? Então, nós temos a DIM, nós temos a DAP em Minas Gerais. Puxa vida, Minas Gerais é um estado tão vanguardista que colocou força no bloco K, ainda continua exigindo a DAP. Eu custo a acreditar que alguém na Cefaz em Minas Gerais não tenha percebido que a manutenção da DAP é ainda um atraso. E talvez, que é o argumento que eu sempre escuto nas reuniões de projeto piloto, nas reuniões que acabo participando com o pessoal do Conselho de Contabilidade, é que a DAP tem mais informações que a FD, ICMS e PI. E eu pergunto, mas quem foi que teve a ideia de justificar desta forma?
se nós já temos estrutura dentro da FD, ICMS e IPI para que o Estado defina quais são suas variáveis, quais são as unidades de medida, quais são as informações que ele requer e que, não estando dentro do contexto da escrituração da FD, ICMS e IPI, ele possa incluir. Então, já há um layout, inclusive, flexível, que o Estado codifica, ele atribui qual é o número, qual é o código daquela informação, solicita para os contribuintes que são só daquela unidade federativa, que estão... E ele poderia receber dentro do livro todas essas informações. Então, aqui na empresa, aqui na Decision, que mês que vem agora vai fazer 21 anos, e trabalhando sempre na área tributária, a gente fez um trabalho aqui de fazer um mapeamento das informações e o que precisaria ser colocado lá no bloco 1000 da FD, ICMS e IPI, de forma que fosse cumprida a obrigação acessória de forma adequada, eliminando a DIME. A DIME, por exemplo. Usamos isso como um exemplo. E seria perfeitamente eliminável a DIME, com o input que o decreto 6.022 do governo federal, onde colocou que a unificação da informação deveria ser prestada via Sistema Público de Escrituração Digital, do SPED. Então, vejam bem, nós temos assim, hoje, alguns casos de alguns estados que pedem a GIA, o nome que queira dar, tá? Pode ser a GIA, pode ser DAP, pode ser DIME, pode ser DAC, pode ser pode ser GIAN, né? O GIAN, que é do Tocantins, onde eu estava esse fim de semana dando aula, né? O DIAP, que é no Amapá. Então, não tem muito sentido pedir esse tipo de informação através de uma outra obrigação acessória que não seja dentro do SPED. Bom, mas nós temos lá a GIA, nós temos a FD, ICMS e IPI. Ou FD fiscal, como queira. E depois ainda nós temos a GIA anual, que nada mais é do que o somatório das operações daquilo que for declarado mensalmente. Puxa vida! É muito pobre uma declaração como essa. Se eu já tenho todas as informações na base da FD, ICMS e IPI, dentro da base do SPED, por que então eu vou pedir novamente ao contribuinte o cumprimento dessa obrigação acessória? E aí nós temos que pensar, amigos, que é o seguinte: quanto custa isso? Quanto custa isso para a sociedade? Porque para fazer esse tipo de operação aqui, isso custa. O escritório de contabilidade, quando tem que fazer repetidas operações com as mesmas informações para o cumprimento da obrigação acessória do seu cliente, ele obviamente vai incluir esse custo de operação no seu preço final. Não existe sobremesa grátis. Logo, então, erra quem pensa que esta redundância gera emprego, por exemplo. Porque eu não tenho dúvidas de que se a economia brasileira disparasse por uma simplificação das obrigações e colocasse a economia de forma ativa, girando, se precisaria dobrar, multiplicar, não sei por quanto, o número de organizações contábeis no país, o número de profissionais dedicados ao cumprimento das obrigações acessórias, porque teriam muito mais contribuintes. O problema é que hoje, tamanha é a burocracia que acaba virando digital. Por quê? Porque a regulamentação não muda, e quando não muda a regulamentação, permanece a nova obrigação e a velha obrigação, e aí nós temos esse tipo de situação. Onde, em alguns estados, a gente ainda tem que informar duas obrigações. Duas obrigações. Tem que fazer a DIME e tem que fazer a DECIP. E ainda a entrega da FD ICMS PI. Então eu tenho que fazer 3 obrigações. A DECIP só se tu tiver casos que tu tem que fazer. Bom, mas
Se eu tiver aqueles casos, eu vou ter que cumprir. Vou ter que cumprir três para o mesmo órgão, com informações de DINI e de DECIP que já estão na FD e CMS-PI. Não, se não estão na FD e CMS-PI, é só incluir. Já tem campo para isso, já tem registros próprios para isso, já tem tabelas próprias para isso. Então, não me parece razoável, gente. Porque, olha só, nós estamos falando de coisas do tipo assim, o SPED começou com a FD e CMS-PI para movimentos de 2008. 2008. Nós estamos em 2018. Se passaram 10 anos de cumprimento de FD e CMS-PI. Até teve prazo, foi prorrogado, tudo mais, se entregou em 2009, referente ao período retroativo. Ou 2008, eu não me lembro exatamente, mas se sabe que se tem desde 2008, então nós já temos 2008 a 2018. Quando virar agora para janeiro, nós já vamos ter 2 anos, um já decadenciado e mais 5 anos dentro da base do SPED. E mesmo assim, os estados ainda não se adaptaram à nova realidade do sistema público de escrituração digital. Me parece que isso, eu não vou dizer que é descaso, mas me parece que falta política de Estado para poder fazer a eliminação disso. Porque isso tem custo, gente. Isso tem um custo. E esse custo, apesar de gerar esses empregos para o cumprimento dessa burocracia, eles em nada contribuem para a melhoria dos processos das companhias brasileiras. Ao contrário, eles acabam gerando mais custo. E ao gerar mais custo, gera encarecimento daquilo que é produzido. E, portanto, um preço mais alto e um consumo menor. Na medida em que o cumprimento da obrigação acessória fica mais equilibrado com o custo de conformidade, que não deveria ser um custo significativo na operação da empresa, claro, desde que ela cumpra todas as obrigações. Eu não estou aqui falando em eliminar o controle estatal. Eu estou falando em racionalizar. Aquilo que eu já entrego numa obrigação que é muito mais detalhada, a FD e CMS-PI, e por ela ser muito mais detalhada, ela oferece muito mais riquezas de informações do que uma informação reduzida. E aí alguém me diz assim, mas Mauro, isso precisa ter previsão legal da eliminação. Perfeito, e eu concordo. Em sala de aula eu vivo dizendo isso. Alunos meus que estejam por aqui podem confirmar isso. Por que a gente cobra? Porque assim a legislação estabelece. Mas, pelo amor de Deus, por que o executivo não propõe a eliminação de algumas obrigações? Isso é o papel do executivo. Eu digo do poder executivo estadual. É a obrigação dele fazer isso. Zelar pelos seus contribuintes. Então, gente, isso aqui está virando quase um desabafo, né? Estou falando aqui há 25 minutos num desabafo para vocês. Mas não tem sentido a manutenção disso. Quando o sistema público de escrituração digital foi criado, eu acreditei e acredito nele até hoje. Acho que o e-social não é um retrocesso, como muita gente diz. Ele elimina 15 obrigações por uma única. Obviamente que ela é mais robusta, mais complexa, mas lembrem-se que a complexidade está na legislação. Não está no SPED. O SPED pede exatamente aquilo que a legislação exige. Portanto, a complexidade que está aqui precisa ser modificada? Sim, precisa ser modificada. E ela vai ser modificada quando? Quando exatamente aqueles gestores da área tributária dos estados se derem conta de que este custo é um custo enorme de conformidade que está sendo incluído na produção dos contribuintes que estão no seu território. Goiás, por exemplo, não tem mais Sintegra e não tem GIA.
Acabou. Rio Grande do Sul faz a GIA alimentada a partir da FD e CMS-PI. Passou um tempo fazendo a conciliação entre GIA e FD, e mandando notificação para os contribuintes dizendo, olha, uma coisa não está batendo com a outra, uma coisa não está batendo com a outra. E os contribuintes foram ajustando seus processos, foram ajustando seus sistemas, foram tratando melhor os dados, foram controlando melhor, melhorando o processo. E hoje não precisa mais entregar a GIA no estado do Rio Grande do Sul. Por quê? Porque a informação é... Se o governo do estado ainda prefere que seja a partir da GIA, ele mesmo captura a partir da FD e CMS-PI e gera a GIA, mas isso é um problema de gestão dele da informação. Não nosso, de contribuintes, que nós temos que cumprir duas obrigações. Então, eu estou usando um exemplo do Rio Grande do Sul sem querer ser bairrista, porque é um exemplo que eu conheço muito de perto. Porque acompanhei esse processo. Agora, não acho que seja o caminho. Foi um caminho trilhado. Agora, eu prefiro muito mais o da eliminação. Eu não quero nem saber se tem GIA ou não tem GIA lá na administração tributária. Isso é um problema lá do Estado. Se ele está guardando em banco de dados, se ele está guardando em arquivo texto, se ele está, a partir de um, alimentando no outro, para o do outro subir para o banco de dados dele, lá de controle. Isso é um problema estatal. Né? Claro que nós, como contribuintes, pagamos toda a conta estatal. Então, é melhor que ele fizesse isso de uma forma racional. Agora, compelir o contribuinte a cumprir as duas, aí eu já acho que está demais. Passados 10 anos de SPED, está demais. Alguma coisa precisa ser feita. No ano passado, nós fizemos a campanha de simplificação tributária, fizemos reunião na CNI, levamos os secretários de Fazenda para esta reunião, foram assinados protocolos e o resultado é promessas de que vamos ter a simplificação em 2018, 2019. Era 2018, agora está passando para 2019, mas tudo bem. Mas ela está no forno, ela está no alvo. Distrito Federal e Pernambuco passarão finalmente a integrar o ambiente do SPED. Então, o DF e Pernambuco entram para o ambiente do SPED de forma definitiva, espero que eliminando a obrigatoriedade de se informar o livro eletrônico do Distrito Federal, o LEF, e o CEF, que é CEF2 hoje, em Pernambuco. Então, quase certo que nós vamos ter isso agora para os próximos dias de 2019. Tá? Agora, se a sociedade não mantiver o olho vivo e não tiver a cobrança em cima dos gestores públicos das administrações tributárias, eu não tenho dúvidas de que entra o novo livro e vai ficar sem prazo para exclusão da forma antiga, CEF e LEF, e o que vai acontecer? Talvez a gente tenha anos de duplicidade novamente. Então, eu convido a todos para que tenhamos foco neste cumprimento adequado da obrigação acessória. Como? Através do seu SESCOM, contadores, através do seu SESCOM, advogados, através da OAB, administradores, através do CRA, através dos sindicatos, do sindicato rural, dos sindicatos contadores, do sindicato médico, do sindicato patronal. Por quê? E do sindicato laboral. Por quê? Porque a quem interessa a manutenção de uma burocracia desse tamanho? Porque, vejam bem, além de fazer uma e fazer a outra, eu ainda tenho que conciliar as duas para ver se não há diferença. Então, é um trabalho que gera quanto de economia e segurança fiscal? Nada, praticamente nada. Por quê? Porque aquilo que eu faço num, eu tenho que fazer no outro. Então, é mera duplicidade. E depois eu tenho que checar se os dois estão batendo, se eu não fiz alguma coisa errada num ou no outro. É muito melhor prestar uma única informação muito bem feita, né? Que é o que a gente sempre preza, que é o que a gente sempre prega aqui.
Então, eu convido a todos para que mantenhamos, nessa época, inclusive eleitoral, se algum candidato falar em diminuição da carga tributária, redução da carga tributária, eu vou dizer uma coisa para vocês. Ou esse candidato é muito demagogo, e eu não estou aqui, pode ser de esquerda, de direita, de que lado, de cima, de baixo, não sei o quê. Por quê? Porque a redução da carga tributária é algo muito mais difícil de ser feito. Agora, a redução da burocracia depende de vontade política e de uma caneta. Então, se for para fazer algum tipo de melhoria, que seja, primeiro, a redução do custo de conformidade. Porque esse sim está muito mais na mão do governante fazer. Muito mais, muito mais. Depende basicamente do executivo de ir lá e dispensar a entrega de uma determinada obrigação. Basicamente, é o governo mesmo, o governador, o secretário de Fazenda propõe, o governador assina, vai para o Diário Oficial do Estado e está acabado com prazo X, com prazo Y, está acabado com aquela obrigação. Agora, redução da carga tributária, aí a história, o furo é bem mais embaixo. Então, se o candidato for sério, ele promete a redução da burocracia, que hoje é digital. Como eu sempre digo, pior do que cumprir na forma digital é cumprir na época que a gente cumpria no papel. É muito, muito pior, muito pior. Tá? Encher carros, caminhonetas e levar para junta autenticar, grudar selo, mandar para a gráfica fazer encadernação. Nossa, coitada das árvores, né? Tinha que ser em capa dura. Enfim, tinha todo um regramento para poder manter aqueles livros à disposição do fisco que nunca vinha olhar. Né? Hoje, a gente sabe que a auditoria é digital. Então, é muito mais precisa e executada de forma muito mais racional e impessoal, o que é ótimo. Para quem é sério, para quem quer ter uma boa administração tributária, a melhor alternativa é fazer via sistema, porque aí fica impessoal. Não há possibilidade de negociação extra campo da administração tributária. Então, o melhor dos mundos, o que é? É a impessoalidade, é a prudência de fazer o exame de todas as operações do contribuinte, ao invés de fazer por amostragem. Tá? Então, a gente precisa entender que este custo, para resumir aqui, encerrar a nossa coluna hoje, este custo de conformidade é bancado, sim, por todos os contribuintes e, portanto, ele circula na nossa economia. Um produto que é fabricado numa indústria e que tem uma carga tributária X e ainda tem uma carga de custo de cumprimento da obrigação acessória ali dentro, que é vendido para o distribuidor, que tem um custo tributário e mais um custo de cumprimento de compliance para mandar para o varejista. E o varejista, então, fazer a venda, que tem novamente um custo tributário e um custo de administração tributária, nós estamos encarecendo cumulativamente a cadeia de produção. Tá bom, meus amigos? E eu quero aqui que o SPED cumpra o seu papel de simplificação, de unificação e de regulação da competição. Da regulação não, mas da promoção da competição, porque todos estão dentro do sistema, todos estão sob o grande olho da malha tributária. Então, eu acho que esse sempre vai ser o melhor caminho, o caminho da igualdade. Se tu é grande ou se tu é pequeno, tu vai cumprir a obrigação estabelecida para ti. Claro que os menores têm obrigação mais simples e os grandes têm obrigações maiores, porque tem mais responsabilidade, porque tem mais volume. E eu acho que isso está completamente adequado. Agora, todos precisam cumprir o que está estabelecido, e o que está estabelecido deveria ser cópia dos controles que a empresa tem. Se eu tenho o cumprimento da obrigação acessória A, eu não preciso cumprir a B, que pede os mesmos dados.
em ordem diferente, em granulosidade diferente, em proporções, ou não precisamos. Não precisamos olhar o mesmo número sobre várias óticas. Não. Dá na granulosidade mais baixa, e o fisco, se quiser sumarizar, se quiser olhar por centro de custo, por filial, por empresa, por segmento, por NCM, seja pelo que for, ele vai conseguir. Só dá o dado analítico. E aí ele faz lá todos os seus procedimentos de análise. Meus amigos, muito obrigado pela companhia. Desculpe pelo desabafo, mas acho que estamos todos juntos e nessa nossa parceria, eu quero pedir para que vocês curtam, compartilhem ao máximo, porque eu assumo toda a minha responsabilidade aqui, daquilo que disse, daquilo que penso, e quero colocar isso para mais e mais e mais empresários contábeis, contadores, administradores, empresários, né? Precisamos de empreendedores no país, precisamos de menos burocracia e mais desenvolvimento econômico, renda social, educacional. Então, nós precisamos fazer com que a economia volte a girar. Isso hoje é um grande entrave. Tá? Sem querer partidarizar, sem querer trazer para campo político, que hoje em dia tem que estar cuidando. Quando a gente fala uma vírgula, alguém já associa com o candidato A, B, C ou D. Eu não estou falando de hipótese alguma sobre qualquer, ou tentando insinuar sobre qualquer candidato. O que eu estou querendo dizer é que a burocracia estatal está demais. E além de estar demais, ela está dupla. Então não faz sentido a manutenção disso por 10 anos. Nós estamos completando 10 anos de entrega do SPED. Não faz sentido a gente ter, depois de 10 anos, não vai alguém me dizer que o sistema pode ser falho. Depois de 10 anos, puxa vida, né? Com a arrecadação sempre controlada e crescente. Ou seja, quanto mais se controle coloca, mais a arrecadação cresce. Isso a gente sabe, né? Tem mais controle, portanto, vai ter maior arrecadação. Então, sim, um desejo do Mauro Negroni que a gente tenha sucesso nessa empreitada e contamos com todos. E para isso, quanto mais longe chegar esse vídeo, quanto mais longe vocês compartilharem, com mais pessoas compartilharem, mais pessoas vão se engajar nessa nossa campanha da simplificação tributária, que eu estou propondo a retomada dela, porque nós precisamos fazer com que o cumprimento seja de forma muito mais tranquila do que ela é hoje, no que tange as obrigações acessórias e a redução do custo do cumprimento das obrigações, do custo de compliance. Tá bom, meus amigos? Foi um grande prazer, um grande beijo para todo mundo e que todos tenham, até a próxima segunda-feira, muita saúde, muita alegria. Hoje eu estou muito feliz, porque tive várias grandes notícias. O dia começou maravilhoso para mim hoje e quero deixar aqui para todos um grande beijo, que essa nossa coluna aqui possa levar um pouquinho de alegria para todo mundo e um pouquinho de indignação para cobrar das nossas entidades de classe que cobrem dos governantes uma melhor razoabilidade do cumprimento das obrigações acessórias, que é o ramo onde a gente atua. Não é isso? Um grande beijo e até a próxima segunda-feira na coluna Conversa Tributária, às 18h45, todas as segundas-feiras, sempre que possível, ao vivo como hoje. Um abraço e até a próxima segunda.